porque era a única coisa que tinha na sua agenda. Você veio porque Ele te chama para adoração. Adoração é isso mesmo que o ministro Carlão falou. É entrega. Quando eu adoro, eu estou entregando algo a Deus. Eu estou devolvendo algo a Deus. Vamos orar. Pedir para que o Senhor fale ao nosso coração essa noite. Tanto o nosso coração, nós que estamos aqui, quanto o coração daqueles que estão virtualmente também, adorando e cultuando conosco. Senhor bondoso, entregamos a Ti nossas vidas, nossa mente, o nosso coração, e não seríamos nada se não fosse a Tua presença e a Tua poderosa mão sobre nossas vidas. Obrigado, Senhor, por Tua bondade que nos sustenta. Obrigado, Senhor, pelo Teu Filho Jesus, ungido de Deus, que veio a este mundo pregar libertação, libertar os oprimidos, os cativos, quebrar todas as barreiras do inferno. Obrigado porque Cristo veio anunciar este reino de Deus que já é chegado. E da mesma forma, Senhor, usa-me como instrumento Teu, Deus, para anunciar a boa nova do Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Fala ao nosso coração. No nome de Jesus te pedimos assim. Amém, queridos. Glória a Deus por sua bondade e misericórdia. Aos que têm Bíblia, aos que trouxeram Bíblia, não importa em qual formato seja, eu peço que vocês deixem aberto no livro de Gênesis, capítulo 6. É um texto assim, uma história bem conhecida nossa. E que até o século 17, o que se falava sobre o dilúvio era que o dilúvio era uma mera invenção. Uma invenção, uma invencionice, uma criação, um mito. Só que essas versões dos homens céticos, dos homens que não criam na palavra da verdade, eles não puderam mais sustentar o seu argumento de que o dilúvio fora uma invenção. E a partir do século 18, eles tiveram que inventar outra história. E passaram a dizer, não, esse dilúvio aí, vamos lá. Não é uma mentira, mas esse povo que diz ser o povo de Deus, eles estão plagiando. Eles estão inventando essa história, tomando de outros povos e de outras civilizações. Só que essa aparente coincidência foi uma maravilha e uma providência divina. Ao mesmo tempo que o povo de Deus, o povo de Israel, dizia e pregava e confiava nesta mensagem que nós leremos agora, outros povos, outras etnias, outras culturas também estavam dizendo uma história aparentemente semelhante, de que em determinado tempo águas tomaram conta de toda a terra e todo ser que respirava veio a morrer. Claro que esses outros povos atribuíram esse ato aos seus deuses e a outras questões e a outras formas de acreditar. Mas, querendo ou não, isso corroborou para que nós pudéssemos hoje testemunhar e ver que esta palavra ela tem autenticidade. Não é à toa que até hoje equipes empenhadas, no ramo, na ciência da arqueologia, estão por aquelas regiões, escavando, e vez por outra encontram alguma evidência científica de que de fato, em algum momento desta terra, águas submergiram todas as coisas. Então nós estamos diante da palavra da verdade, a palavra que não mente. Amém, queridos? Então, aberto aí no capítulo 6, nós vamos ler alguns versículos hoje, a partir do versículo 13. Êxodo, você que está em casa, capítulo 6, versículo 13. Todavia o Senhor falou,
Êxodo não, desculpa, Gênesis. Gênesis capítulo 6, desculpa. Estava em Gênesis? Estava, eu que estava em Êxodo. Gênesis capítulo 6, versículo 13. Então disse Deus a Noé, não a Moisés, a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, de maldade, né? E eis que eu desfarei com a terra. Algumas versões dizem que eu darei cabo desta terra. Versículo 14: farei para ti uma arca, faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Aí você vai para o versículo 17: porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo, Noé, eu estabelecerei o meu pacto, estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu, os teus filhos, a tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. E tudo que vive de toda a carne, 2 de cada espécie colocarás dentro da arca, para conservares vivos contigo. Macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a espécie. 2 de cada espécie virão a ti, para conservares em vida. E toma para ti de toda comida que se come, e ajunta-te para ti, e te será de mantimento para ti e para eles, para os animais. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou. Capítulo 8, a partir do versículo 3. E as águas tornaram de sobre a terra continuamente, e ao cabo de 150 dias, as águas minguaram, e a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre as montanhas do Ararat. Versículo 10. E esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba para fora da arca. Versículo 11. E a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias, e enviou para fora a pomba, mas esta não tornou mais. Versículo 15. E então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca, tu, tua mulher, os teus filhos e as mulheres de teus filhos, todo animal que está contigo, de toda a carne, de ave, de gado, todo réptil que se roja sobre a terra fora contigo, povoem abundantemente a terra e frutifiquem e multipliquem sobre toda a terra. Então saiu Noé e os seus filhos e sua mulher e as mulheres de seus filhos. Arca. Será que essa mensagem tem alguma coisa a ver com o que estamos vivendo hoje? Será que poderíamos aplicar essa mensagem ao nosso contexto? Você já se imaginou vivendo como estando dentro de uma arca? De repente, em uma leitura muito rápida, apressada, e eu tenho que olhar para cá também. Uma leitura rápida, apressada e não detalhada, talvez você possa pensar que esta aparente agonia de Noé dentro de uma arca durou 40 dias e 40 noites, não é? Vocês perceberam que nós lemos alguns versículos aqui que falou de meses? Noé passando 7 meses dentro da arca, e depois esperando um período de 7 dias, e depois esperando outro momento de 7 dias,
E o fecho, a ordem cronológica total deste período de Noé, sua esposa, seus filhos, as esposas de seus filhos e toda aquela bicharada, durou aproximadamente um ano solar. Foram muitos dias. E detalhe, a construção desta arca também não foi algo feito assim, em passe de mágica. Nós temos uma previsão de que Noé passou pelo menos, escute, 120 anos construindo esta arca. Era um homem de fé. Quando a gente olha para a história de Noé, a gente tem que pensar em uma palavrinha chamada obediência. Noé ouviu uma voz de Deus dizendo: olha, Noé, constrói uma arca, eu mesmo te darei as medidas e tu farás como tem que ser feito. Noé ouviu, mas só não basta ouvir. Muita gente ouve a palavra de Deus, mas não entende. Noé ouviu e entendeu, compreendeu, mas não basta ouvir e entender. É necessário ouvir, entender e obedecer. Noé passou a ser chamado de o velho da arca, o maluco da arca, o doido, o que você puder pensar de xingamento. Imagina um homem 120 anos batendo prego, batendo martelo, batendo madeira, batendo prego. E a história se espalhava de que essas águas viriam, e o povo mangava de Noé, e Noé continuava no seu prego e no seu martelo. Temos trabalhado na obra do Senhor, apesar do que o povo tem falado. O que temos feito? O que é que tem feito a gente continuar ou a gente parar naquilo que o Senhor, ou para aquilo que o Senhor tem nos chamado, ou o Senhor nos chamou? Vá pensando nisso, vá pensando nisso. 120 anos, mais 40 dias e 40 noites de muita água, muita tempestade, mais alguns longos meses, até que as águas baixassem e aquela arca encalhasse em um monte chamado Ararat. Verdadeiramente estamos diante de uma história de um homem de fé. Não basta ouvir, não basta entender, é necessário obedecermos. Amém, igreja? Amém, é necessário obedecermos. Estamos aqui como igreja hoje, em reunião espiritual, em reunião também presencial, alguns aqui no templo, alguns nas suas casas. Mas eu olho para essa história da arca e faço uma correlação perfeita com a igreja, com nós, conosco, o corpo de Cristo. Igreja é reunião espiritual e presencial em uma pessoa, em Cristo. Cristo que nós devemos ter essa busca por uma essência, pela unidade. A igreja é uma grande arca de Noé. E eu já falei nesse texto aqui na cristandade no ano de 2018, os contextos eram outros. E aquela coisa, a palavra de Deus vai se renovando para a gente, e quanto mais você vai lendo, você vai percebendo, vai aplicando no seu dia a dia, e você vai percebendo que a palavra do Senhor se renova também. E eu quero dizer para vocês que estão aqui presentes, tanto presencialmente quanto virtualmente, e todos espiritualmente, de que a igreja é uma grande arca. Esse mundo está maluco, esse mundo jaz no maligno, esse mundo está assim, vivendo de surtos psicológicos, surtos de violência, surtos de mentiras, e nós estamos dentro dessa arca. E quero dizer para você, o melhor lugar para estarmos agora é dentro desta arca, chamada igreja, chamada comunhão. Na pessoa de Cristo hoje nós podemos olhar para Ele de forma assim simbólica. A arca hoje para nós é um símbolo. Nós não precisamos mais pedir: Deus, manda-nos em sonho as medidas de uma nova arca, para que possamos construir uma arca e escapar deste mundo maluco. Deus, dá-nos a medida para que possamos construir um grande castelo, para que possamos lá nos encastelar e vivermos apáticos e fora do mundo. Não precisamos fazer isso.
Mas espiritualmente nós podemos dizer: Senhor, eu quero estar em Ti. Tu és o meu refúgio, como disse o salmista. Tu és minha fortaleza. Eu quero estar dentro dessa arca, que é Cristo. Cristo é nossa arca para a salvação. Cristo é nossa arca para a proteção. Cristo é a nossa arca, e só dentro desta arca nós podemos ter verdadeira alimentação. Pense num Deus cuidadoso. Deus instruindo a Noé e dizendo: olha, Noé, serão longos dias. A provação, às vezes ela dura muitos dias. Essa travessia do deserto ou do dilúvio, às vezes ela pode demorar. Mas Deus não nos deixa sem alimento. Ele disse para Noé: prepara tudo, não esquece do alimento, para você, para a sua família e para eles, para os animais. Imagina a confusão que daria todos aqueles animais estressados por causa do aprisionamento, daquele isolamento, não social, mas o isolamento selvagem, né? Imagina o estresse daqueles animais. Há alguns que tentam forçar o texto no que o texto não diz e dizer que Deus anestesiou todos os animais. Ora, se Deus quisesse anestesiar todos os animais, por que Ele pediria para Noé conseguir provisão de alimento suficiente? Então nós não cremos, e eu não creio, porque o texto não nos permite forçar essa barra e pensar que a viagem foi tranquila, de que o leão não reclamou, de que o leão estava lá dopado, de que a dona girafa não estava reclamando que estava batendo a cabeça na altura do teto. Eu acho que Deus pensou até nisso, altura suficiente para a dona girafa. Deus pensa nos detalhes, Deus cuida dos detalhes. Deus pensa naquilo que é essencial para você, naquilo que é essencial para nós. Eu não estou falando daquilo de tudo, que Deus nos dá tudo o que queremos. Sabemos que isso não é fato, mas Ele nos dá tudo o que precisamos. Ele tem suprido todas as nossas necessidades. Ele tem suprido as suas necessidades. E se fôssemos abrir momentos para testemunho, eu tenho certeza que vocês ergueriam sua voz e testemunho e diriam: grande é o Senhor, Deus de provisão. Nosso Deus é um Deus de provisão. Igreja é arca, é lugar para a gente estar seguro, bem alimentado, independentemente das tempestades. Findados os 10 meses, eu acho que foi muito difícil estar naquela arca. Eu não acho não, eu tenho certeza. Porque de repente alguém chegava para Noé e dizia: e aí, pai? E aí, pai? 39 dias. No 40º dia a chuva cessa. E aí, meu velho? Esposa de Noé, né? Essas águas que não descem. 10 longos meses. A arca encalha. E chega a hora de sair da arca, né? Para fazer o que tinha que ser feito, segundo o propósito do Criador para cada pessoa que ali estava e para cada espécie: repovoar, crescer e multiplicar a terra. O Espírito Santo nos chama cada um ao seu tempo para entrar nessa arca. E em alguns momentos também é necessário a gente sair da arca, porque os dilúvios passam. Estamos vivendo esse período de isolamento, de quarentenas. É como se fosse mais ou menos isso. O fato é que nós não ficaremos para todo sempre nesta condição. E chegará uma hora, um momento em que essa arca vai encalhar. Uma vacina vai chegar. E nós, como igreja, como vamos nos mobilizar? Como vamos agir?
Como vamos retomar as nossas atividades assim de missões, de visitas, de ensino, de encontros assim presenciais mesmo. Lembrem-se, eu estou falando num momento que vai chegar da gente sair da arca, mas eu não estou dizendo que você vai deixar de ser igreja, porque quem é igreja não deixa de ser igreja, mesmo que não esteja nesta arca. A arca é mais do que um templo, e a gente sabe disso. Estamos neste templo porque amamos esse lugar, porque vemos nele muitas utilidades para o reino de Deus. Mas somos bem mais do que um templo, somos igreja. E a gente precisa pensar muito nisso. Como é que eu sou igreja? Como é que eu estou sendo igreja? Como é que dentro desta arca eu estou me comportando, eu estou agindo? Assim é a arca de Cristo, sabe? A arca de Cristo é a gente pensar também que é um convite de Deus. Você que está aí me ouvindo, você está se sentindo solto nesse dilúvio? Você está se sentindo perdido nesse dilúvio? Você está se sentindo levado pelo vento? Você está se sentindo a deriva? Nós queremos convidar você, o Espírito Santo te convida para entrar nesta arca. O convite de Deus é o Evangelho. E o Evangelho ele é materializado na pessoa de Jesus. Quando você chama alguém para entrar nessa arca, o que é que nós oferecemos assim como marketing, como propaganda? Olha, vamos lá na nossa arca, ou vamos lá na nossa igreja. Lá tem uma música muito legal. Se você vê o ministro de louvor, meu amigo Carlão. Vamos lá na nossa igreja, ela promove muitos eventos. Vamos lá na nossa igreja, ela fica num local acessível, dá até para ir à igreja e depois você vai à praia. Sim, o que é que a gente tem apresentado como cartão de visita para a nossa igreja? Eu digo a você que fará todo sentido e fará um efeito extraordinariamente diferente se você disser: venha para a arca. Lá tem bicho de toda espécie, seres humanos falhos e pecadores. Mas lá tem um Deus tão maravilhoso, lá tem a pessoa de Jesus Cristo, que nos dá provisão, nos dá alimento, e não nos deixa naufragar em meio ao dilúvio. O que a gente tem apresentado como cartão de visita para a nossa comunidade, para a nossa igreja? O convite de Deus para as pessoas é Jesus. Para aquele tempo o convite foi a arca, e Deus viu muita maldade na terra, ainda assim insistiu na humanidade e disse: farei com você, Noé, e com todas as gerações que partirem de tua descendência um novo pacto. Em outras versões, uma nova aliança. E vemos um Deus que até hoje nos propõe pactos e alianças. E a nova e suprema aliança por meio de Jesus Cristo. Esta é a nova aliança de Deus para a humanidade. Esta é a nova aliança de Deus para essa sociedade do século 21 que está vivendo aos trancos e barrancos a pandemia do coronavírus. O convite de Deus para a humanidade não é a vacina, é Jesus Cristo. Nele colocamos a nossa fé, a nossa confiança. O convite de Deus é o Evangelho por meio de Jesus Cristo. E todos aqueles que atenderem a este chamado serão aqueles que irão sobreviver espiritualmente falando. Porque a pior morte não é a da carne, é a do espírito. A pior morte não é a da carne, é a do espírito. Onde temos buscado refúgio, onde temos buscado alimento,
Aonde temos buscado proteção, dilúvios vêm e vão. E onde é que a gente vai ficar? Qual a voz que a gente vai ouvir? São muitas vozes. Noé ouviu várias vozes, mas Noé escolheu ouvir e obedecer à voz daquele que o tinha chamado para uma grande missão. Qual voz você tem dado atenção? Qual voz você tem ouvido? Nós que já entramos nessa arca, nós temos que dar graças a Deus. E não entramos por nosso mérito, que isso fique bem registrado, mas porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro e Ele decide nos amar a cada dia. E nós vamos lembrando do seu sacrifício, do sacrifício de Cristo também todos os dias. E o próprio Cristo e o Espírito Santo vai intercedendo ao Pai por nós todos os dias. Jesus disse: eu vou, mas eu deixo um consolador todos os dias. E todos os dias significa assim até a eternidade mesmo. Vocês não estão sozinhos, nem no dilúvio, nem na arca. Nós que já entramos na arca, significa dizer que nós já ouvimos a palavra, nós já compreendemos, e agora estamos obedecendo aquilo que o grande construtor da arca, o grande autor da vida, nos diz todos os dias. São muitas palavras contidas neste livro, palavras de sabedoria, palavras de vida. Será que temos seguido aquela recomendação de não arrumarmos mais tábuas de pedras para escrevermos esta palavra, mas escrevermos, impregná-las nas tábuas de nossos corações? O que temos pensado, assim, sendo igreja no meio do dilúvio? A arca não tem placa de exclusividade. Pelo contrário, quando Noé soube do que aconteceria, ele pregou aquela mensagem. Ficou muito claro que aquela arca seria o único lugar de salvação, e as pessoas rejeitaram e zombaram daquela mensagem. Da mesma forma, podemos dizer que hoje nós continuamos pregando e temos a obrigação de pregar essa mensagem. E nós não podemos, em hipótese alguma, colocar uma placa assim e dizer que essa placa representa igreja e de que ninguém pode entrar se não for filiado. Não. O plano de salvação é maravilhoso. Ele não tem placa de exclusividade, ele não tem placa denominacional. Somos batistas, sim. Temos uma compreensão histórica, né, de um movimento que adveio da reforma protestante, de um movimento que não aceitou se contentar com aquilo que diziam em outra língua, em latim. Quem entendia latim, meu Deus do céu? Nós somos de um movimento que reconhece direitos humanos fundamentais, de que não há distinção do branco, do preto. Nós reconhecemos esse evangelho da mesma forma que um homem chamado Martin Luther King entendeu e viveu por essa causa. Nós somos batistas porque é um movimento, é uma denominação histórica que nos ensina a olhar para as Escrituras, mas ainda assim, e porque Deus é maior do que as denominações, o convite para a arca ainda tem que ser feito. Venham para a arca. A arca da salvação é Jesus. Não esqueçam disso, a arca da salvação é Jesus. A igreja pode dizer: a arca da salvação é Jesus. Nessa arca não importa a nossa classe econômica. Pelo contrário, nós deveríamos desejar que nelas coubessem todos os tipos de bichos. Eu não estou chamando você de bicho, eu estou usando uma linguagem figurada. Mas essa foi uma grande missão para Noé. Colocar ali todos os bichos que ele encontrasse. De casal, macho e fêmea, como Deus o criou. É o nosso dever como igreja
pregar essa mensagem e desejar que todos entrem e que aqueles que entrem, inclusive nós, possamos nos comportar assim como deve ser, permanecendo nós, cada um, segundo aquilo para o qual Deus nos chamou. Amém? O irmão foi chamado para o serviço, por isso que ele é um diácono. O significado da palavra diácono vem isso, aquele que serve. Amém? Glória a Deus. O irmão foi chamado para o ensino. Glória a Deus. E a gente vai assim harmonicamente e organicamente, sendo bênção no reino de Deus, sendo bênção na igreja. Amém? O irmão foi chamado para assim um ministério lindo de visitação. Ele vai visitar enfermos. Ele é um irmão de muita fé, um irmão de fé. Ele vai orar por aqueles enfermos. Amém? Glória a Deus. O ministério do irmão é tantos ministérios. Eu sempre repito isso aqui, mas tem uma música bem antiga que o refrão dela é assim: não há inúteis na casa do Pai, nós somos todos especiais. E se no Santo Espírito você quiser se encher, certamente você será usado, você terá poder. Não há inúteis na casa do Pai, não há inúteis dentro desta arca. Todo bicho, ele é importante para o ecossistema, para o meio ambiente. Existe uma questão para quem estuda biologia, a questão chamada cadeia alimentar. Qualquer desequilíbrio nessa chamada cadeia vai gerando um desequilíbrio em séries. A gente pensa que as abelhas não são importantes. Mero engano. Se você tiver curiosidade, pesquise. Função das abelhas na natureza. Você vai ficar assim, abismado. Por trás disso nós vemos detalhe da mão de Deus, assim. Nosso Deus é perfeccionista. Nosso Deus é perfeito. Não há inúteis na casa do Pai. Que possamos nessa caminhada, no meio desse dilúvio, sermos bênção. Que possamos ajudar, estarmos dispostos a sermos ajudados. Porque pensar em igreja é pensar em uma unidade, apesar da diversidade. Ou vai dizer que eu sou igual ao irmão Dário? Não sou. Eu não tenho as habilidades que o irmão Dário tem. Trabalhar como ele trabalha. Que o irmão Dário já é diferente da irmã, diferente dos outros. Mas ainda assim, esse é o nosso desafio mesmo, buscarmos em Cristo unidade. Somente em Cristo nós poderemos ter unidade. É engano pensar que a nossa teologia vai nos dar uma unidade. Teologia feita por homens, em algum momento ela racha, ela quebra, ela põe também interrogações. O nosso ponto de unidade central é Cristo. Porque Ele não muda. Não mudou, não mudará. Como temos nos comportado dentro dessa arca? Em meio a esse dilúvio chamado pandemia, o nosso dia a dia. Tem bicho que gosta de pular, botar o seu puleiro lá nas alturas e cantar bem cedinho de manhã. Como é que a gente tem se comportado? Tem bicho que gosta de ciscar. Deus trouxe todos esses bichos e qual das mulheres teria sequer, assim, se tivesse a oportunidade de dar um pitaco para Deus, dizer: Deus, a barata não, Deus, a barata não. Mas é aquilo que eu estou dizendo. No reino animal todos têm suas funções. Em nosso meio como igreja, seres humanos agora falando também, nós não temos sequer, preste atenção nisso, nós não temos sequer direito, nem a autoridade de dizer: ei, você é um bicho estranho nessa arca, vamos enxotá-lo agora. Calma, irmão, vamos olhar para o Evangelho. O próprio Senhor apartará ovelhas de bodes, separará joio e trigo. O próprio Senhor fará o que tem que ser feito.
quando Ele voltar. Enquanto isso, nós vamos vivendo dentro dessa arca. Lembram aquela história dos porcos espinhos? E eu também já contei aqui. Chegou um inverno muito forte, e eu já ouvi isso de meu pai, que sempre falava, trazia essa ilustração. Chegou um inverno muito forte, e uma manada ali, não sei nem se é manada que diz, mas muitos porcos espinhos se viram desesperados, porque eles iriam morrer naquele inverno. Só que um encontrou uma caverna, que não era tão grande, era bem apertadinha, mas arrochou todo mundo, coube todo mundo, uns 50 porcos espinhos assim, todos juntos, numa caverna apertadinha. O que é que dá para a gente supor que vai acontecer com qualquer movimento? Um vai furar o outro, não é? Não é? Porcos espinhos, se encostar muito. Sabia que nós somos como porcos espinhos? O nosso pecado, assim, o pecado da humanidade faz com que a gente seja assim, semelhantemente a porcos espinhos. E os espinhos são os nossos pecados, são as nossas fraquezas, são as nossas teimosias. E aí começa aquele movimento, um começa a furar o outro, começa a reclamação. E um se levanta e diz: eu vou sair daqui, porque eu não nasci para isso. Saiu. E aí sempre tem um que vai atrás do outro, né? Aí foi um atrás. Nunca aceita esse convite. Você que está me ouvindo, vamos sair da igreja, porque lá está muito ruim, lá é cheio de pecadores, lá só tem porco espinho, vamos sair da igreja? Não aceitem esse convite, não ouçam esse convite, não vale a pena. O dilúvio lá fora vai destroçar com você. O inverno é muito pesado para atravessarmos sozinhos. Saíram aqueles dois, um dia ou dois morreram congelados. Passa o inverno, o gelo começa a derreter, o sol brilha com mais intensidade, as primeiras gramas começam a surgir. O porco-espinho curioso vai lá na beira da caverna e vê: tá bom, já dá para a gente sair. Todos saem vivos, com algumas cicatrizes. Quem nunca machucou ou foi machucado nessa vida? Quanta briga deve ter acontecido lá na arca de Noé. Quanta briga e coisas do dia a dia, de relacionamentos inerentes ao ser humano, acontecem conosco como igreja. O que é que você vai preferir? Estar na arca da salvação por meio de Jesus Cristo, ou você vai querer sair? Não aceite esse convite. Ele pode até ter uma aparência de ser algo interessante, mas não será. É enganação, é propaganda enganosa e é fake news. Todo aquele que chegar e dizer: vamos sair da igreja, tem muita coisa melhor para a gente ver lá fora. Não há nada melhor do que Jesus Cristo. Não há nada melhor do que sua palavra. Não há nada melhor do que o seu amor. Não há nada melhor do que experimentar dia a dia sua provisão. Esse ano 2020 não ficará marcado não, já está marcado em nossas mentes, em nossos corações. E lá na frente nós vamos olhar e vamos dizer: encontramos salvação em Cristo Jesus. A nossa arca não afundou, a minha fé não esmoreceu. E aqui estou, contando vitória e pronto para outra, e para outras, e para outros dilúvios que vierem, até que Ele volte, e não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais dilúvios. Ainda não chegamos neste novo mundo. Estamos todos fazendo essa viagem dentro dessa arca chamada igreja.
Nós temos até o direito de escolher as nossas afinidades. Ah, eu tenho afinidade com o irmão tal, porque a gente fala a mesma língua. Não é? A gente, irmão, quer entender de Mary Kay, irmã Sara, você vai ter uma afinidade com ela, você vai entender a língua que ela fala, né? Mas assim, tendo o Pai que nós temos, nós não temos o direito de rejeitar irmãos. Tendo o Pai que nós temos, nós não temos o direito de rejeitar os irmãos que não são conforme o nosso padrão de vida, de entendimento, de esclarecimento. Nosso Pai é bondoso, Ele cuida de todos, Ele tem cuidado de todos. Porque nós não somos bichos, não é? Nós temos consciência, e que possamos ter uma consciência grata, não apenas uma consciência, mas uma consciência grata por estarmos aqui, nesta arca, chamada Igreja Batista da Cristandade, e que se estende também como um sentido de arca universal, espalhada por todos os cantos do mundo, onde o comandante não é mais Noé, mas é Jesus Cristo, Filho de Deus. Nós devemos ter uma consciência grata, porque conforme a sua graça é que nós estamos aqui, conforme a sua graça, nós vamos vivendo e sobrevivendo, apesar dos nossos espinhos e apesar dos espinhos de nossos irmãos. O que fazer durante o dilúvio? Eu olho para esses textos que nós lemos, e nós podemos pensar assim: o que fazer antes do dilúvio? Vamos recapitular o que Noé fez. Noé ouviu, Noé entendeu, e Noé obedeceu. O que fazer antes de um dilúvio? A gente precisa estar querendo sempre ouvir, não as vozes, mas a voz. Quer ouvir a voz? Quer ouvir a voz de Deus? Aqui, ó. E a gente vai ouvir essa voz aqui. E a gente vai pedir: Espírito Santo, pelo amor de Deus, nos acode. Porque eu estou lendo, estou vendo, estou ouvindo, mas eu quero entender. Durante um dilúvio a gente tem que pedir isso a Deus, sabe? Deus, eu quero entender, eu quero orientação, eu quero paciência. Porque olhar para a história do dilúvio, para a história de Noé, é entender que Noé foi obediente e paciente. A gente pensa às vezes que foram 40 dias e 40 noites só, né? Meses de paciência e esperança. Paciência e esperança. Hoje, igreja, Cristo em nós, nossa esperança. Cristo em nós, esperança da glória. Paciência e esperança. O que fazer durante o dilúvio? O que fazer antes? Ouvir, né? Entender, obedecer. O que fazer durante o dilúvio? É a gente lembrar destes porcos espinhos mesmo. E ver que perante o Pai somos iguais. E que perante o Pai, o meu valioso quanto eu, porque o sangue derramado foi o sangue de Jesus por todos nós. Enquanto o dilúvio está durando, a gente tem que se comportar não querendo jogar ninguém dessa arca. Espera, calma. Vai te furar, vai furar, claro que vai. Vai machucar, vai. Paciência, esperança, perdão. E o que fazer depois do dilúvio? Porque eu tenho certeza que esse dilúvio passará, amém? Você crê nisso? Esse dilúvio passará. Esse dilúvio passará. O que fazermos depois deste dilúvio? Devemos lembrar que igreja é nosso vínculo
Acabou o dilúvio, uhul, vamos, tchau, tchau igreja, tchau arca, até nunca mais, ou até o próximo dilúvio. Quando vier o próximo dilúvio, não é? Eu vou ser assim bem utilitarista, eu vou te usar quando me for necessário. Misericórdia. Não dê as costas ao Deus que te sustenta no dilúvio, que te alimenta no dilúvio. Não dê as costas aos seus irmãos que te ouviram durante o dilúvio, que até foram machucados ou arranhados por você no período do dilúvio, mas que te perdoaram, que estão de braços abertos, dizendo: venham, casa do Pai, venham. Você que está em casa, meus irmãos queridos, que por condições de saúde, de vulnerabilidade, de doenças pré-existentes, não estão aqui, mas saibam que é uma grande esperança nossa, de que um dia nós vamos aqui nos encontrar todos, vamos nos abraçar, e serão abraços assim, apertadíssimos. Lembre do abraço do pastor Eduardo, aí dobra a força agora, eu acho que vai ser mais ou menos assim, quando a gente puder aqui em alegria. Sonhe com isso, pense nisso, um culto de chegada de cursilho, aquela alegria, porque o dilúvio vai passar. O dilúvio vai passar. A igreja é vínculo. Que seja verdadeiramente vínculo para nós. Quando falarem assim, Igreja Batista da Cristandade, que o teu coração assim palpite. Porque você tem um pezinho lá, você colabora, você ajuda, você se doa, você abençoa e você é abençoado. Eu não vou nem perguntar aqui quem já foi abençoado por essa igreja, porque assim, seria uma pergunta retórica, eu já sei a resposta. Todos vão levantar a mão assim. A igreja pode levantar a mão e dizer: eu sou abençoado por essa igreja? Você é abençoado por essa igreja? Posso ouvir um amém? Para quem está lá em casa ouvir, vocês podem dizer um amém? Amém. Somos abençoados por essa igreja. Jesus é o nosso ponto de referência. Ponto de referência não é o aeroclube. Ponto de referência não é mais aquele boi que tinham aqui, né, no restaurante, tiraram o boi. Nosso ponto de referência assim, espiritual é Jesus Cristo. Ponto de referência na igreja, para sermos igreja, para sabermos viver dentro desta arca, é Jesus Cristo. A verdadeira assim, magnitude e beleza do encontro humano só se dá por meio do próprio Cristo, que um dia, obedecendo o Pai, disse: eu vou para a terra me encontrar com os seres humanos. Você pensa nisso? Deus veio à terra, foi gerado pelo Espírito Santo, cresceu. Isaías diz: ele foi homem de dores, em tudo ele foi tentado, ele chorou por seres humanos, ele lamentou a morte de seres humanos, ele ficou assim espantado em ver tamanha fé de determinado homem, determinada fé de uma mulher que tocou ali nas suas vestes. Nosso Deus, Jesus Cristo, Ele veio para se surpreender, para viver intensamente, até o ponto de culminância, numa cruz. E vocês sabem a história, a cruz não o segurou, aquela pedra lá foi rolada, e Ele continua sendo o que sempre foi, Deus eterno, e que um dia voltará para nos resgatar, e que está cuidando de nós, desta arca. O que nós podemos dizer como igreja, para aqueles que ainda não têm esse entendimento do que é ser e do que é estar na igreja, que podemos dizer é: vem para a arca você também, tem espaço. Tem que ter espaço na arca. Tem que ter espaço para todos. Tem espaço. Teve espaço para mim. Teve espaço para você.
Certa vez alguém utilizou de um argumento e disse: eu não vou para a igreja, eu não quero saber de ser igreja. Lá tem muito pecador. Aí a pessoa disse: é verdade, lá tem muito e cabe mais um. Vem ser igreja também, cabe mais um pecador lá. Agora não o pecador que ama o pecado, mas regenerado, que odeia o pecado, que aborrece, que se arrepende, que pede perdão ao Senhor e que quer viver uma nova vida. Uma história tão antiga, não é? Que não é apenas uma história, tem uma narrativa de um fato que aconteceu. A gente faz esse link maravilhoso com o século 21. Nós, Igreja Batista da Cristandade, atravessando um dilúvio chamado ano de 2020. Só que como Noé, a gente não se desespera. Como Noé, a gente não dá ouvido às outras vozes que diziam: para disso, deixa de construir, isso é loucura. Como Noé, você grava aquela voz. Sabe quando você grava a voz de uma pessoa? Timbre de uma pessoa, você pode ouvir a quilômetros de distância aquela voz e sabe, é a voz de fulano. Que a voz do Pai esteja marcada na tua voz, na tua mente, no teu coração. Possamos ser como Noé, que não hesitou em trabalhar antes do dilúvio, em esperar durante o dilúvio, em ter paciência. Que possamos ser pacientes. Amém? É muito mais fácil dizer: seja paciente. Eu estou fazendo a parte mais fácil. Seja paciente. O mais difícil é ser paciente. Mas que possamos, em nome de Jesus, sermos pacientes, nos comportarmos dentro desta arca, trabalharmos dentro desta arca, porque vai chegar o momento da gente dar uma saída também desta arca. Lá no seu trabalho, na sua rotina do dia a dia, aqueles que forem voltar às suas rotinas no futuro bem próximo. Mas aí você não esquece da arca, você volta para a arca, nela a salvação, nela há alimento. E eu dou glória a Deus porque vocês estão aqui essa noite, porque vocês virtualmente, mas espiritualmente também estão conosco dentro desta arca. E que a gente possa pensar nisso em nome de Jesus, e que a gente possa sempre pensar: eu posso chamar mais alguém para essa arca. Tem alguém que você pensa no seu coração e na sua mente, que você não quer que essa pessoa se perca? Chama ela para essa arca. Vamos orar no nome de Jesus. Você que está em casa, vamos orar também. Vamos agradecer ao Senhor por esse momento. Se tiver alguém na sua mente, no seu coração, que você queira começar a partir de hoje, orando por essa pessoa, esse vai ser o seu trabalho. Essa vai ser a sua busca. Essa vai ser a pessoa que você vai colocar diante do Senhor e dizer: eu não quero, ó Deus, eu não desejo, por tua graça e bondade e misericórdia, que essa pessoa possa estar junto conosco na arca, que essa pessoa possa encontrar salvação em Ti, que essa pessoa não possa se perder no dilúvio, que ela não possa morrer no inverno, mas que ela possa encontrar em Ti alimento, pasto verdejante, águas tranquilas e lugar de repouso. Oh Senhor, obrigado por essa noite, obrigado por esse momento, obrigado por essa mensagem, obrigado por este homem chamado Noé, que foi listado entre os homens e heróis da fé, que mesmo não vendo o futuro, creram na voz do presente, que dizia faça, que dizia obedeça e que dizia espere. Senhor, põe em nosso coração sensibilidade para Te ouvirmos, para entendermos aquilo que Tu queres dizer, que Teu Espírito Santo sopre, sussurre ao nosso ouvido aquilo que nós devemos entender. Ensina-nos, ó Deus, a obedecer, ajuda-nos, porque a nossa vontade e a nossa inclinação é para a desobediência. A nossa vontade e a nossa inclinação não é para o paraíso, mas sim para o abismo.
Éramos como ovelhas indo para esse matadouro também. Éramos como ovelhas bestas distraídas, se contentando com uma graminha, sem perceber que à frente havia um grande precipício. Mas por tua bondade e misericórdia, Jesus fez esta ponte. Põe em nosso coração também, ó Deus, esse fruto do Espírito chamado paciência, porque certos estamos, por meio da fé, de que todo dilúvio passa, de que todo o inverno passa, e o sol da justiça se levantará para todo sempre. Estaremos contigo, Deus. Essa é a nossa oração. Te pedimos, abençoa nossa comunidade, abençoa os nossos irmãos, os que estão aqui, os que estão em casa, sejam abundantemente abençoados, sejam cheios deste amor de Deus, sejam cheios de uma graça superabundante, que o Espírito Santo não pare de soprar dos seus ouvidos, e lembre-se disso, a arca é um lugar para mim e para você. Deus abençoe e tenha uma semana abençoada, no nome de Jesus, amém.